Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional na leitura da Bíblia Novo Testamento e hoje, especialmente, estaremos lendo a segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo número 9. Esse capítulo 9 será muito esclarecedor sobre muitas dúvidas que as pessoas têm em relação a como colaborar na obra de Deus. Acredito que todos que assistirão esse vídeo terão as suas dúvidas sanadas e nunca mais, a partir de você ouvir esse capítulo, são poucos versículos, são aproximadamente 15 versículos, nunca mais você vai ser enganado em relação a como ofertar na obra de Deus. Eu convido a você para que você veja e entenda com os seus próprios olhos e com o seu próprio entendimento, para que você possa dizer, agora sim, eu compreendo o que é que a Bíblia diz. E quando alguém vier com história, com contos, com promessas, com votos, você vai dizer, eu não vou cair nessa lábia desse cidadão ou dessa cidadã. Convido você então, com muita atenção, pedindo ao Espírito Santo que nos abra sempre o entendimento para compreender as Escrituras. Paulo, ele começou a falar no capítulo 8 sobre a necessidade de ajudar a igreja em Jerusalém, que estava em grande dificuldade naquele tempo, e as igrejas deveriam fazer assim um esforço para ajudar os colegas, ou ajudar os irmãos, ou ajudar as co-irmãs. E então, Paulo falou disso no capítulo de número 8 e no capítulo de número 9 ele continua falando. E aí ele vai ser mais específico sobre como fazer, como ajudar na obra de Deus. Ele diz assim, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. Olha que interessante. E o vosso zelo tem estimulado a muitas pessoas. Mas enviestes, irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar pronto. Não gostaria que os irmãos chegassem aí e não encontrassem prontidão da vossa parte. Verso de número 4, a fim de, se acaso os macedônios vierem conosco e vos acharem desapercebido, não vos envergonharmos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco, levando essa orientação a vocês, para convosco, que preparassem de antemão a vossa bênção ou a vossa contribuição, falasse com vocês sobre a necessidade que passa a igreja de Jerusalém, já antes anunciada, para que estejam prontos como bênção e não como avareza. A pergunta que eu falo é, existe avareza hoje no meio gospel ou no meio dos evangélicos ou não? Por que não dizer entre a igreja evangélica? Existe avareza? Sim, claro que existe. Existem pastores que dizem, olha, você vai dar o seu salário, olha, você vai dar o equivalente ao seu salário dividido em não sei quantas. Olha, você vai dar seu dízimo, você vai dar uma oferta do tamanho do seu dízimo, você vai comprar isso, você vai fazer aquilo, você vai ser isso, você vai... Meu amigo,
existe, infelizmente, avareza. E aí Paulo diz, e digo isto, irmãos, preste atenção, Paulo está dizendo, eu não gostaria que houvesse avareza no coração de vocês, mas que houvesse como bênção o que vocês vão fazer, que fosse como bênção. Digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância também ceifará. O que Paulo está falando aqui? Generosidade de coração. A pessoa que contribui com generosidade, ela também recebe com generosidade. A pessoa que semeia com avareza ou por pressão, claro, é isso que ela vai colher. E aí Paulo vai dizer agora, o versículo 7, é o versículo chave. Paulo disse assim, cada um contribui segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como é que é a ajuda para a igreja no Novo Testamento, pastor José Maria, com a orientação de Paulo? É essa, cada um, deixa eu marcar aqui, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você propôs no coração ser dizimista? Então seja. Você propôs no coração ser fiel a Deus numa ajuda X ou Y, ou para este ou aquele irmão ou aquela pessoa? Faça conforme você propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E o versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundez em toda boa obra. E diz mais, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ajudar as pessoas, os pobres, os necessitados, pessoas que carecem de ajuda. A oferta deve ser sempre visando o bem comum da própria igreja. E a igreja são as pessoas, e não apenas fazer com que um, outro, ou este ou aquele outro ministro se engrandeça, se enriqueça e se torne, vamos dizer assim, milionário ou multimilionário cuidando do rebanho de Deus. Porque a igreja não é do pastor. Deus deu o pastor para cuidar da igreja. Agora, eu tenho certeza que quando chegarem lá no céu, tá? A primeira pergunta que Deus vai fazer para muitos pastores é o seguinte: o que é que você fez com o meu rebanho? Essa pergunta vai ficar sem resposta por parte de muitas pessoas que hoje têm anel do dedo, carro importado, apartamento, mansões, jatos, isso, aquilo outro. Essa pergunta vai ficar sem resposta. Porque a igreja não pertence a ninguém. A igreja pertence a Jesus Cristo. Eu não posso dominar sobre a igreja, eu não posso usar da igreja para meus interesses, sejam estes financeiros, políticos ou de qualquer outro meio. Eu preciso cuidar da igreja de Deus. Pedro disse isso lá na sua carta. Pedro disse assim, nós temos que cuidar da igreja de Deus, cuidar do rebanho, e não tendo autoridade, mandando, dominando o rebanho, porque o rebanho pertence a Cristo. Essa pergunta, meu amigo e minha amiga, coloca no coração. Essa pergunta será feita pelo nosso Senhor Jesus. Há muitos ministros que hoje são chamados de grande, são chamados de poderosos, hoje nem atende mais, tem lá, não, fala com meus auxiliares, o pastor não atende mais as ovelhas, acaba o culto, ele sai correndo, como se não quisesse falar com as pessoas. As pessoas vêm falar, ele corta, não, eu estou aqui falando agora e não posso ouvir ninguém. Como assim? O pastor é para as ovelhas precisam de ajuda do pastor. Agora, se você precisa do pastor, mas o pastor tem outras coisas para fazer. Mas quais outras coisas o pastor tem a fazer, a não ser cuidar das ovelhas? Eu queria saber, eu queria entender. Me conte, por favor, qual outras coisas você acha que o pastor tem que fazer,
se não for cuidar das ovelhas? Então, essa pergunta, infelizmente, vai ficar sem resposta. E muitas pessoas vão pagar caro, porque ouvirá do dono das ovelhas, do dono da igreja, aquela frase de Mateus 7. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque vocês não cuidaram do meu rebanho. Mas Ezequiel 34 governou sobre eles com mão dura, com autoridade, e a doente não cuidou, a enferma não curastes, a desgarrada não buscastes, e você visou apenas o lucro, a meta, e etc, e etc, e o ganho político, e a popularidade, e etc. É muito sério isso aqui. Então, Paulo disse, como está escrito, e aí Paulo vai falar para nós no verso 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que, por nós, se deem glórias a Deus. Você percebeu que aqui Paulo não está pressionando ninguém? Eu te perguntar agora uma resposta, eu queria que você respondesse nos comentários, por favor. Se você estivesse na igreja de Paulo, nesse momento, e Paulo está explicando o que eu estou lendo aqui, e você se sentiria à vontade para ajudar? Sim ou não? Claro que sentiria. Por quê? Porque você vê que Paulo está falando de uma forma tão simples, sem valorizar aquele que tem muito, sem desprezar o que não tem nada. Paulo está falando de uma forma, e o verso de número 7 é interessante. Cada um contribua, segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, tá? Para que a administração deste serviço não supre as necessidades, ele está dizendo aqui, né, para que os outros deem graça, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunde em muitas graças que se dão a Deus pelo vosso trabalho. E é verdade, quantas pessoas, né, receberam ajuda e ficaram felizes. Oh, muito obrigado pelo que vocês fizeram por nós. Oh, louvado seja Deus. Quando nós saímos nas ruas para entregar alimento, ouvimos as pessoas dizer, oh, muito obrigado. Puxa vida, vocês trouxeram um café para a gente, vocês trouxeram um leite quente, vocês trouxeram um suco, água, vocês trouxeram água. Muito obrigado pelo que vocês trouxeram por nós. Ou seja, isso é importante, visto como na prova desta administração, tá? Glorifiquem a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Paulo está dizendo assim, agradeço a Deus, meus irmãos. Vocês perceberam aqui, se você estivesse no culto de Paulo, e Paulo dando essa explicação, você se sentiria constrangido? Obrigado a ajudar? Não, porque Paulo falou de uma maneira tão simples, e é isso aqui que eu prego. Essa é a palavra que eu prego. Eu estou firmado, e a nossa igreja é baseada nesse evangelho aqui, tá? Eu gosto dessa parte aqui, que Paulo explica tão suavemente, né? Se você propôs no coração, faça o que você propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a generosidade do coração de cada pessoa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, só tenho a agradecer ao Senhor pela generosidade da sua palavra. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos mostra, que nos dá vida, é o Senhor que traz a palavra de orientação, de sabedoria para o nosso coração. Por isso, Pai, a minha gratidão a Ti, minha gratidão também por tantas pessoas que por esse mundo afora está dizendo também assim, obrigado, Senhor. Eu tinha quase certeza que na Bíblia estava escrito em algum lugar sobre essa palavra que o pastor acabou de falar. Eu não sabia que era assim,
sabe, Deus, mas agora eu estou satisfeito, eu estou feliz porque o Senhor falou comigo. Tem gente que estava se sentindo oprimida porque ela está fazendo aquilo que ela nem pode fazer. Por exemplo, tem gente que falou assim, meu pai, Deus, enquanto eu viver, eu vou dar uma oferta para missões. Só que agora está apertado, ela não está podendo ajudar, mas ela se sente acusada, como se ela estivesse pecando por não ajudar. Meu pai, liberta ela desse jugo, tem nada a ver, meu pai. Aquela pessoa que prometeu uma oferta e não pôde dar, aquela pessoa que prometeu ser patrocinadora e agora apertou nessa pós-pandemia, nessa época de crise, e ela está dizendo, meu Deus, eu não sei, eu agora sinto acusado de não fazer, sinto um peso na minha alma, pois eu digo, irmão, na presença de Deus em oração, fica livre desse jugo, tá? Fica livre desse jugo e a senhora não tem perante Deus, nenhum pecado em não fazer aquilo que está pesando o teu coração. Até porque a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria e cada um faz conforme a possibilidade do coração. Se a senhora está impossibilitada, que o Senhor Deus, Espírito Santo, te livre agora dessa opressão. Não existe opressão. Quem oprime são os homens, porque eles são gananciosos, eles são pretensiosos, eles são maus. Mas o Senhor é bom, meu Pai, e sempre alivia o jugo da servidão no nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta palavra e eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu acabei não falando sobre pessoas que fizeram um voto e de repente apertou e você não pôde cumprir seu voto. E aí toda vez que o pastor fala, você que tem voto que não cumpriu, Deus está pesando a mão. Aí você sente um peso na sua alma. Para de ouvir essa pessoa, por favor. Desliga o canal, sai da rede social dela. Sabe por quê? Ela está usando de artifício para oprimir você. Porque se ela te oprimir assim, você vai acabar fazendo aquilo que você nem poderia fazer. Então para de ouvi-la. Pode pegar até... E os envelopes que eu tenho aqui, pastor? Um montão de envelope que eu fiz um monte de voto e não cumpri. Devolve para eles ou põe fogo, entendeu? Queima, fala, Deus, meu compromisso, a minha aliança é com o Senhor, não é com o homem. Até porque Deus não tem uma igreja predileta aqui na terra. A igreja, ou quando eu falo igreja, instituição. A igreja de Deus aqui na terra é o grupo de pessoas que são os membros do corpo de Cristo. Deus não está na igreja, na denominação Y ou X, tá? Deus está no coração daqueles que o amam em espírito e em verdade. Então, se você prometeu, Deus, enquanto eu viver, enquanto a minha empresa aberta estiver, eu sempre vou dar uma oferta para ajudar missões. Eu sempre vou ser patrocinador, sponsor, eu sempre vou ser, alguém que vai colaborar. E de repente apertou. E você algumas vezes ficou sem fazer e agora o diabo fica usando as pessoas para poder oprimir você. Aí o diabo fala, tá vendo? O carro furou o pneu por causa disso. Aí você se sente acusado. Bom, primeiro é sair, parar de ouvir essas pessoas. Porque é assim mesmo que o diabo usa eles para, na verdade, extrair de você aquilo que você nem pode fazer ou não está podendo fazer. Em relação a Deus, pastor, Deus não vai cobrar de mim absolutamente nada. Porque você leu comigo aqui o que Paulo ensinou? Isso é Novo Testamento. É a lei da igreja hoje. A lei para a igreja hoje vale o que nós acabamos de ler. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tá? E mais, Paulo está dizendo aqui o seguinte, você prepara no seu coração como bênção. Né? Se de repente hoje o que você prometeu, você não está conseguindo cumprir com alegria, então você pode dar um passo atrás e falar, não, Deus, espera aí, Senhor, eu não estou podendo fazer, porque se eu fizer vai me apertar. Então, pare e pense, porque o mais interessante não é a tua oferta, e sim o teu coração na presença de Deus. Eu sei que muita gente, muitos pastores e outros, né, não gostam de ouvir essa palavra, mas é o que está escrito aqui, meu amigo, é o que está escrito aqui. Agora, se você quer oprimir as pessoas, aí é outra história. Mas tenho certeza, o dia que você chegar lá
você vai ouvir do Senhor Jesus a pergunta: o que é que você fez com as minhas ovelhas? Como você tratou, como você lidou com as pessoas que eu confiei em você? Deus vai dizer: eu confiei em você. Ele é o noivo, ele é o dono da igreja. Nós somos o amigo do noivo, amigo de Jesus. E ele vai dizer: eu confiei a minha noiva em você e você me traiu. Você usou a minha noiva para promoção pessoal, para ganhar cargo, para comprar isso, para comprar aquilo. Você usou a minha noiva. Portanto, a parte de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E, infelizmente, a Bíblia diz que assim será. E, pode ter certeza, esse dia está chegando. Seja com a volta de Jesus, ou seja com a partida de todos nós. Um dia lá nós estaremos. E acho que ficou claro, né? Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia e até o próximo devocional. Até lá.